Começou 2021, espero que esse ano seja melhor, tem que ser melhor. E hoje eu quero mostrar, em parceria com a Papelaria Universitária, um processo completo de como fazer uma página de história em quadrinhos. Então eu vou desde o comecinho e tentar chegar até o final, até os balões, assim. Não vai ser impresso o livro nem nada, mas assim, é na parte da arte mesmo. Eu vou tentar mostrar todo o meu processo de como eu faço uma história em quadrinhos. Bom, geralmente eu desenho uma página de história em quadrinhos numa folha A3. Geralmente eu desenho aqui a página, um tamanho maior, para quando reduzir, sumir falhas, e também para eu desenhar, para eu ter mais espaço para desenhar detalhes e coisas assim que talvez num A4 ficasse pequeno. Mas na verdade isso é muito relativo hoje em dia. Antigamente tinham uns processos de desenho, os caras desenhavam umas pranchas gigantes, mas era o processo gráfico na época. Hoje em dia você pode fazer, né? Tem gente que faz tudo no digital, por exemplo, tem gente que faz pequenininho. Eu já fiz um quadrinho pequenininho também, já fiz um quadrinho no A4, mas geralmente eu gosto de fazer no A3. Enfim, pra mim, como eu trabalho com pincel e eu tenho a mão um pouco pesada, eu gosto do A3 porque daí também essa fluidez no traço fica mais tranquila de usar ela numa folha maior. Eu vou mostrar esse processo desde o começo, qual é o começo? Vamos lá. Mas antes, vamos falar rapidinho aqui, se você quiser comprar algum desses materiais que eu for usar, ou qualquer material, no site da Papelaria Universitária você tem 15% de desconto se você digitar na área de cupom Camilo_PU. É o cupom que eu tenho em parceria com a Papelaria, muito feliz de ter esse cupom. Então entra lá que você tem 15% de desconto nos todos os produtos que ainda não estão em promoção, né? Você tem um produto lá que já está em promoção, daí não tem como você colocar o cupom, mas nos outros você consegue esse desconto. Então é isso aí, vamos lá. A minha história geralmente começa uma ideia que vem da observação, que vem de leituras e tal. Eu considero o meu trabalho um trabalho de observação mesmo. Observação da vida, ficar vendo as coisas, vendo as pessoas, conhecendo pessoas e me relacionando com pessoas e tendo experiências mesmo, vivendo experiências que vão me inspirando, assim. Não é que eu só faço essas coisas pra ter material pro quadrinho, mas isso é o que acaba vindo de inspiração pra mim, assim, sabe? E eu acho que pra todo mundo, né, na verdade, que produz, que escreve, que desenha, faz música, eu acho que é daí, claro, tudo que a gente faz, tudo que você faz é da tua vivência, é do que você é. De fruto de observações eu acabo criando as histórias, ou às vezes relatando momentos e tal, né? Não chega a ser um quadrinho, nunca fiz um quadrinho jornalístico mesmo, que é exatamente os fatos ali do ponto de vista de um jornalista, desenhista no caso, ou um jornalista que contrata um desenhista. Não é nada disso meu trabalho. Meu trabalho é só uma observação das coisas e é um jeito de olhar mesmo, é você exercitar um jeito de olhar as coisas. Eu tendo a ver as coisas com bom humor e tal, tentar sempre tentar ver graça nas coisas, assim, que acho que vale a pena fazer uma HQ, no caso, né, um gibi. E até agora não foi diferente, sempre foi assim, sabe? Nem sempre era graça que eu via nas coisas, mas sempre foi esse lance de observar. Observando e vendo o que daria pra fazer uma história, sabe? É um pouco abstrato falar isso, mas surge assim, de maneiras inusitadas. Então é isso, depois da ideia, veio uma ideia, deu uma ideia, será que dá pra fazer alguma coisa com isso? A primeira coisa que eu faço, quando não tô com um caderno, um sketchbook na mão, às vezes faço já um desenho, um esboço, por exemplo, O Fio do Vento, que é um quadrinho que eu lancei pela editora Veneta, por exemplo. É um quadrinho que fala de assobio. Era a ideia de querer fazer um quadrinho sobre assobio. Não só isso, claro, tem muitas coisas que eu quis colocar ali, mas, por exemplo, eu acredito que uma das primeiras coisas que eu fiz foi um desenho de um cara assobiando, assim. Às vezes começa com um esboço de um desenho, e daí eu sento no computador, abro um arquivo de texto, escrevo a história, escrevo a ideia, e vou me divertindo ali já começo a me divertir muito ali, sabe? Imaginando como uma coisa que nasceu com um desenho, com um rabisco, com uma ideia de brincar com um assobio, o que dá pra contar a partir disso. Claro que não é só isso, tem um monte de coisa junto disso, várias ideias junto desse conceito, né? Do vento e tal. Nasce a partir disso primeiro texto. É um texto corrido, assim, não tá falando quadro, não fala nada, não fala balão, não falo nada nesse primeiro texto. É só... não tem nem título, geralmente, né? Inclusive, uma vez o Mutarelli me deu uma dica de nome de gibi. Geralmente é o nome que você dá pra pasta que você tá guardando nos arquivos do quadrinho, sabe? Gostei dessa dica. Então, depois que eu tenho o texto pronto, eu começo a pensar, começo a ver, entender e ver o que dá pra fazer em quadrinhos com aquilo, né? Porque daí, depois desse momento de escrever o texto, de ter um texto pronto, é você imaginar o poder dos quadrinhos nisso, né? Você imaginar o quanto que o quadrinho vai agregar aquilo, o quanto que uma história em quadrinhos pode ser diferente do que já foi feito e tal. Sempre aquela aventura de tentar fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Não com a ideia de reinventar o quadrinho, nada disso, longe disso. Eu quero mesmo me divertir e provocar sensações
contexto e agora o desenho começa a entrar. O que eu faço? Eu desenho tudo pequenininho, eu desenho a história inteira desse tamanho assim. Eu vou mostrar, é uma folha, eu pego uma folha e faço toda a história pequenininho. Eu imagino todas as páginas desse tamanho, cada página eu desenho, vários desenhos pequenininhos que cabem em algumas folhas de sulfite A4 mesmo, eu desenho a história toda e nisso eu já tenho noção de quantas páginas vai ter o quadrinho, de quando vai ter virada de página, que é uma coisa que o pessoal dos quadrinhos pensa muito, que a virada de página é sempre é legal você deixar alguma coisa nessa página aqui que vai te instigar a pessoa a virar a página e ver o que vai acontecer. Tem todas essas coisas para pensar nesse momento. E junto a isso, eu acabo fazendo também o estudo dos personagens, começo a desenvolver os personagens. Quando são personagens baseados em pessoas que realmente existem, eu acabo pegando foto das pessoas, mas também acabo imaginando como que ela poderia ser diferente, porque é sempre diferente, né? Eu já fiz quadrinhos de pessoas que existem, como o Badida, por exemplo. Mas é o meu jeito de ver o Badida, né? É a minha visão da época que ele tava, como tava o cabelo dele naquele momento que eu quis contar a história, como é que tava a barrigona dele, se ele tava gordo, se ele tava mais magro e tal. Então, enquanto tô fazendo essas páginas, pensando em boneco de palito, geralmente, assim, ou só alguma coisa só alguma característica, às vezes, no bonequinho de palito que me proporcione saber qual é qual, né, nos bonequinhos de palito, para não me confundir com personagens e tal. Oposto a isso, fazendo os personagens, né, pensando nos personagens da história e tal. Eu vou mostrar uma página, eu vou fazer uma página hoje, que eu não posso falar nada dela ainda, é um quadrinho que eu acho que vai sair esse ano, com quase certeza que vai sair esse ano. E eu estou desenhando essa personagem, que é uma senhora brava, assim, que ela parece um armário de grande, e ela é muito brava, e ela tem um cachorro. E é isso, assim, eu não vou falar muito para não dar spoiler, para não falar para ninguém, para não levantar nenhuma ideia do que possa ser, mas vou mostrar essa página como vai ser feita. Eu vou começar a desenhar no A3 grande agora, a partir do desenho pequenininho que eu fiz. Então eu vou ficar observando aquele desenho, vou colocar aquilo num papel grande, daí depois vou fazer a arte final com um pincel, depois vou digitalizar isso num scanner e depois digitalizado vou passar para o iPad. E no iPad eu vou dar uma tratada na imagem e vou pintar digitalmente. Vou mostrar todo esse processo hoje e o vídeo então vai ser... tentar fazer um vídeo bem completo, até vou ver se consigo colocar os balões aqui, embora eu não quisesse colocar balão para não dar nenhuma ideia do que a história seja, vou pelo menos mostrar como é que faz o balão, vamos ver. Então é isso. Agora eu faço as margens para começar, do A3, coloco o caderno de esboços do lado com os estudos de personagem. No caso, essa personagem aí, ela tá na mesma pose, o primeiro quadro tá na mesma pose do estudo que eu fiz, então foi bem mais tranquilo de fazer esse primeiro quadro. O único detalhe é que estava com o Doberman do lado ali. Bom, esse é o esboço, eu estou usando uma lapiseira 05, uma borracha. O papel é um Bristol da Hahnemühle, não sei como é que fala direito Hahnemühle, mas tem da Canson também, tem várias opções. Não tem muitas não, mas tem algumas opções. Agora já vou começar a fazer a arte final. No caso eu comecei usando uma Pigma BB, eu gosto muito desse Big Brush aí, e logo depois já fui pro Color Brush também. Nunca é um problema você ficar usando vários materiais, assim, você só tem que eu acho, né, que você deveria, se você quiser, se é a proposta do seu quadrinho, manter uma unidade no desenho. Mas às vezes não também, às vezes você quer fazer cada quadro de um desenho diferente, também é legal, tudo é proposta. No meu caso eu quero manter o meu traço durante a HQ inteira, né? Essa é só uma parte da HQ, essa personagem aparece só nessa história, só nesse momento da história, mas a unidade está no brush, né? Na consistência do traço, assim. Que mais? Eu usei a Color Brush, eu usei uma caneta também. Eu uso um papel, às vezes eu coloco um papel higiênico aí quando carrega demais, assim, quando eu aperto demais o corpo do brush e desce muita tinta, acaba ficando muito grosso, né?
Bom, aí já é a parte de scanner. Eu abro um aplicativo no iPad que chama Medbang. Ele é grátis. Eu faço as cores aí. Primeiro eu estou selecionando e escolhendo as cores. Acredito que essa história vai ser com cores assim mais simples. Não vou fazer muita sombra nem nada. Então eu preciso escolher bem como é que eu vou querer essas cores. Porque não vai ter vários tons e várias camadas e várias sombras e tal. Então eu gosto mais desse tom um pouquinho mais pastel assim. Faço as margens no final para cortar os rebarbos, mas também daí é um exemplo de sombra. Como essa cena é uma cena de um close, eu resolvi fazer sombra nesse rosto, por exemplo. Então eu uso uma camada multiply e um tom azul para fazer essa cena. No Medbang você tem várias opções de balão ali, mas eu acabei fazendo o meu mesmo.